Por que nós ouvimos falar tão bem dos cristãos do passado? O que será que tornou essas figuras tão memoráveis? É bem verdade que quando nós olhamos para a história de homens de Deus do passado, nós tendemos a pensar que eles foram melhores do que nós. E talvez estejamos certos. O cristianismo teve uma época de ouro. Em muitos pontos diferentes aconteceram coisas extraordinárias. Homens se levantaram, pregaram o evangelho a multidões, grandes avivamentos aconteceram e a luz de Deus resplandeceu em meio à grande escuridão. A vida daquelas pessoas que viveram em épocas antigas do cristianismo foi principalmente marcada por sacrifícios, devoção e uma fé inabalável. É bem verdade que eles foram perseguidos. Muitos deles, percebemos pelos seus escritos, diários, livros, a literatura antiga cristã, demonstra uma grande devoção a Deus. E essas pessoas não estavam dispostas a negar a Cristo mesmo diante da morte. Foi isso que aconteceu diante de todas as perseguições a verdadeiros cristãos. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre Hudson Taylor. Que história magnífica! Que homem que realmente exerceu a fé através da sua oração. Quiçá falar de D.L. Moody, o homem que através da sua motivação dedicou-se totalmente a Deus para fazer a vontade de Deus e pregou diante de uma guerra, levando milhares de pessoas a escutarem o Evangelho de Cristo diante do caos. Não precisamos falar sobre Charles Spurgeon. Quase todo mundo conhece. O grande pregador batista, com tantas literaturas espalhadas por aí, quase todo mundo já leu um sermão de Charles Spurgeon. Quase todo mundo já ouviu um sermão de Charles Spurgeon aqui no YouTube. Mas o que todos esses homens que nós poderíamos citar aqui e chamá-los de heróis da fé, o que todos eles tinham em comum? A profunda consagração e obediência ao chamado divino. Se nós compararmos essas características com o nosso cristianismo atual, o que nós teremos é um grande contraste diante do que eles pensavam e faziam e diante do que a igreja tem feito nos dias de hoje. É bem verdade que nos tempos modernos nós estamos recheados de distrações. Nossos compromissos estão diluídos e talvez nós estamos rejeitando responsabilidades. Há menos foco em uma vida de sacrifício. Ninguém quer mais sofrer pelo evangelho. Ninguém quer mais levar adiante a verdade de Cristo e deixar o seu corpo padecer por causa disso. Desistimos nas menores tentações. Desistimos, paramos diante dos menores problemas. E o que mudou? E por que mudou? Por que a igreja se acomodou tanto? Por que o evangelho se tornou um evangelho tão fácil? Um evangelho de remuneração, de troca, de barganha, de reconhecimento humano. Nos últimos tempos nós temos visto um reavivamento da literatura clássica cristã. Nós podemos ver que algumas pessoas estão se esforçando para conhecer a teologia, a doutrina, a história da igreja, conhecer os pais da igreja, conhecer os grandes heróis da fé e os grandes avivamentos. O que nós devemos fazer agora como igreja é colocar adiante essa marcha para revisitar os princípios dos cristãos do passado e buscar uma fé mais genuína e mais comprometida. Ao olhar o passado, nós devemos nos encorajar a retornar a uma vida de oração, a uma vida de devoção e serviço a Deus, sabendo que esse é o único meio que os homens do passado, que nós chamamos de grandes pregadores, de grandes heróis da fé, esses homens, eles trabalharam dessa maneira, com devoção e com serviço a Deus. E a pergunta que fica é, se Deus fez grandes coisas no passado com homens e mulheres consagrados que se consagraram durante toda a sua vida, o que Ele poderia fazer hoje se nós nos entregássemos totalmente a Ele? O que Ele faria com você se você consagrasse a sua vida em devoção a esse Deus?
Essa é a pergunta que responde todas as nossas dúvidas com relação ao contraste da igreja que foi um dia e da igreja que somos hoje. Nós servimos o mesmo Deus, a história é a mesma, estamos caminhando para o mesmo fim e nós precisamos marchar como a igreja nunca marchou antes. Precisamos de homens de Deus como nunca tivemos noutros tempos. Precisamos olhar para os avivamentos, para as histórias, para os livros, para os vídeos e querer e desejar ser um homem de Deus. Dedicar a nossa vida ao Evangelho, dedicar o nosso coração a Cristo, impor a nós essa vida de sacrifício, essa vida de separação do pecado, uma vida de oração, incrementada com a devoção, uma vida onde Deus é mais importante para nós quando nós levantamos e quando nós nos deitarmos. Não há nenhum homem especial na história. Não há nenhum homem capaz de gerar um avivamento. Não há nenhum homem capaz de fazer algo por Deus. Todos os homens que nasceram, todos os homens que fizeram alguma coisa, eles fizeram por causa que eles se colocaram diante de Deus e não saíram até que Deus o fizesse através deles. Eles desejavam que Deus fizesse grandes coisas através das suas vidas que eram antes inúteis, mas foram feitas úteis graças ao Espírito de Deus. Pois o Espírito de Deus é o único que pode promover um verdadeiro avivamento no coração de um homem e de uma mulher, dentro de uma casa, de uma família. Se Deus fez grandes coisas no passado, com homens e mulheres que foram consagrados, o que Ele poderia fazer hoje, se você se entregasse a Ele totalmente? Eu quero incentivá-lo a se inscrever em nosso canal, a compartilhar esse vídeo e quem sabe se tornar um membro para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.